Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais são estruturas distribuídas formadas por um grande número de unidades de processamentos, são os neurônios, que são conectados entre si. Elas aprendem através de exemplos, elas são altamente adaptáveis à mudança, têm a capacidade de generalização, conseguem agrupar e organizar dados, são tolerantes a falhas e a gente consegue fazer uma implementação rápida. Então, na prática, se observarmos, a gente pode criar uma rede neural para qualquer paradigma de aprendizagem de máquina. Então, a gente pode usar para classificação de padrões, a gente pode usar redes para clusterização, categorização, que é o aprendizado não supervisionado. A gente pode usar redes neurais para aproximar funções, para fazer previsões, para otimização, para memorização de endereçamento pelo conteúdo, para controle, etc. Há um grande número de potenciais áreas para a aplicação de redes neurais artificiais. E vamos começar o estudo das redes neurais entendendo como foi a inspiração biológica por trás desses modelos matemáticos. E aí eu gosto sempre de trazer essa frase de Morpheus, né, do filme Matrix. Ele, em um momento que ele está oferecendo a Neo, né, as pílulas lá, a azul e a vermelha, ele pergunta para Neo, Neo, né, o que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Isso é a mais pura verdade. Tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe, de qualquer forma, no nosso ambiente, eles são interpretados pelo nosso cérebro, que traz as percepções para a gente. E aí o trabalho em redes neurais artificiais tem sido motivado desde o começo, né, do reconhecimento que o cérebro humano processa informações de uma forma inteiramente diferente de um computador digital convencional. Por quê? Porque o cérebro humano, ele é um sistema não que é altamente complexo, mas ele não é linear e ele é paralelo. Então ele faz várias coisas ao mesmo tempo. E com isso ele garante também uma velocidade muito grande para o processamento das informações. Então, desde que se percebeu isso, começou a se estudar como a gente poderia trazer a forma que o nosso cérebro funciona para as máquinas. Tá? Então, um exemplo bem simples, considere uma tarefa de processamento que você faz corriqueiramente, né? A visão humana. Então, a visão humana é uma das formas de entrada de dados e que traz a percepção para o seu cérebro, né? O reconhecimento perceptivo de alguém que você conhece. Por exemplo, se eu estiver andando no shopping e aí vocês me encontram no shopping, eu não estou no mesmo ambiente que a gente está frequentemente, né, lá no IFPE, mas vocês vão me reconhecer. Né? E isso pode ser feito pelo cérebro em milésimos de segundos. Muitas vezes você está andando no shopping, passa alguém que você estudou no jardim da infância e você fica naquela, e agora, eu vou falar ou não vou falar com essa pessoa? Né? Será que ela vai me reconhecer? Mas do mesmo jeito que você reconheceu, essa pessoa provavelmente te reconheceu também. E às vezes você fala, às vezes não, enfim. Mas o nosso cérebro ele age muito rápido, ele processa muito rápido. E ele processa dados que foram armazenados desde que você nasceu. Então ele está lá na sua memória e ele consegue processar isso de forma muito rápida. E aí qual é o modelo por trás disso? Os neurônios, tá? Então o cérebro humano ele é composto por unidades de processamentos, que são os neurônios. E essas unidades são interligadas a outras unidades, tá? Através das sinapses nervosas. O que é essa sinapse? Imagine que aqui é um neurônio, tá? O neurônio ele é formado por um núcleo que ele recebe todos os impulsos nervosos de outros neurônios. E esse é feito um somatório aqui nesse núcleo, e de acordo com o que acontece com essa descarga, digamos assim, de energia
que esse neurônio recebe, ele passa isso para outros neurônios que estejam conectados com ele, através das terminações nervosas, tá? Que são as terminações nervosas do axônio, que é esse corpo aqui. Então, basicamente, esse finalzinho aqui do axônio, ele está conectado com outros dendritos de outros neurônios. Então, o sinal que é recebido nesse neurônio é processado e é encaminhado para outros neurônios que eles estão conectados, tá? Então, essas conexões são chamadas de sinapse. Quando você, por exemplo, experimenta algo, um sorvete, né? Sua língua recebe sinais nervosos, percebe, né, que aquilo é algo gelado e estimula teu cérebro, que passa informações para os seus neurônios, que vão te dar a percepção de que aquilo está gelado, né? Algumas vezes está tão gelado que a gente também ativa nossos neurônios de calor, que indica como se fosse algo até quente, que está queimando, né? Algo, se você pegar um gelo e colocar na pele, dependendo da situação, inicialmente você tem a percepção de gelado, e depois você pode ter a percepção de como se fosse calor, de queimar, né? Isso são seus neurônios recebendo essas percepções, tá? Então, a aprendizagem, ela basicamente vai ser um resultado das alterações locais que ocorrem nesses neurônios, né? Então, os dendritos, eles podem nascer, digamos assim, aqui eu não tenho nenhum dendrito, aparecer um outro dendrito aqui que se conecta com outro neurônio, porque ocorre essa necessidade de alguma forma de aprendizado, né? Ou outros podem ser removidos. Alguns detritos vão se esticar, ele já está aqui, mas ele se estica para conseguir alcançar aquele impulso nervoso de um outro neurônio, né? E aí criando mais conexões, e aí com isso novas sinapses começam a ser criadas ou podem sofrer alterações, e as sinapses também podem ser removidas, tudo isso baseado no nascer de dendritos, no encolher de dendritos ou algo nessa linha. E o aprendizado via modulação sináptica é o mecanismo mais importante para as redes neurais, sejam elas biológicas ou artificiais, tá? Então, no modelo artificial, o que a gente vai estudar é como a gente simula essas sinapses nervosas, como a gente simula esse processo de criação de dendritos ou simplesmente eliminação de dendritos ou encurtamento de dendritos, enfim. Tá? Então, a gente vai estudar como isso é feito matematicamente. Em 1943, Macaulay e Pitts desenvolveram fizeram uma formulação matemática do que seria o neurônio artificial. Então, esse neurônio artificial ele receberia entradas, que são os estímulos que podem vir de outros neurônios, tá? E inicialmente para a gente seria as percepções do ambiente, né? Por exemplo, se está frio, se está calor, enfim, temperatura, são as percepções do ambiente, o nosso vetor de características, tá? Seria esse x1, x2, x3. E aí esse valor de entrada, ele é multiplicado por um peso, que a gente chama aqui W1, W2, W3, Wn, de acordo com o nosso vetor de característica. E basicamente, o que é esse W? É a representação das sinapses. Esse W, inicialmente, ele começa com valores aleatórios e eles vão ser, durante o processo de aprendizagem do neurônio, vão ser atualizados para simular as sinapses, de acordo com o que a gente quer que ele aprenda. Então, a gente vai ver que durante o algoritmo de aprendizagem, pode ser que esses neurônios, essas sinapses fiquem com valores altos, pode ser que eles sejam anulados, simulando o crescimento de neurônios ou a eliminação, né, de sinapses. Nesse caso, se um neurônio era zero, por exemplo, inicializou com zero, e aí durante o processo de aprendizagem ele aumenta para 1, 2, então ele criou essa conexão, porque com o zero não havia conexão, tudo que ele recebia era zerado. Há situações em que ele quer, por exemplo, inibir essa energia, então ele
cria um valor negativo. Há situações em que ele quer enaltecer, então ele cria um valor positivo. Então, que valor vai ficar aqui? Isso vai ser definido pelo processo de aprendizagem. Mas a ideia é que esse W, ele vai representar as sinapses nervosas. Então, aqui a gente tem as entradas e aqui a gente tem as sinapses. E tudo isso, né, que entra pelos detritos, eles são somados aqui no núcleo. Então, aqui a gente vai fazer um somatório de tudo que está entrando, tá? Baseado nessas sinapses nervosas. E aí, de acordo com o que acontece aqui nesse somatório, Macaulay-Pitt, ele criou uma função de classificação binária inicialmente para o neurônio. Então, o neurônio, ele consegue classificar de forma binária, grupos binários, tá? E ele classifica o que está acima ou o que está abaixo de um determinado limiar. Então, ele usa uma função que ele chama de função de ativação, se esse neurônio vai estar ativo ou inibido, digamos assim. E essa função de ativação vai dar a saída desse neurônio. Vai dizer se ele é ativo ou inativo, por exemplo, tá? Vamos ver com mais detalhes isso aqui, quando a gente começar a estudar o perceptron propriamente dito. Bom, o perceptron é a rede mais simples de classificação de padrões linearmente separáveis. Não sei se vocês lembram, mas na aula de KNN eu mostrei algumas bolinhas, acho que é o primeiro ou o segundo slide, eu mostro algumas bolinhas vermelhas e pretas e digo, para esse tipo de classificação é relativamente fácil, a gente cria uma função que separa o que está acima é vermelho, o que está abaixo é preto. Ok, mas como é que a gente cria essa função? Uma forma de criar essa função, quando os padrões são linearmente separáveis, é o uso do perceptron. Então, o perceptron, ele resolve qualquer problema que seja linearmente separável. E ele só resolve problemas que são binários, ou seja, eu tenho apenas duas classificações, tá? Então, como é que funciona o perceptron? Está aqui o desenho do modelo, né? Então, nesse somatório é calculado o U de x, que eu chamo, tá? Esse U de x nada mais é do que o somatório de cada xi vezes o wi. Então, o que entrou naquela sinapse, isso vai ser somado no núcleo aqui do nosso neurônio, tá? E aí, baseado nesse valor, nesse U de x, a gente vai ter um estado de ativação, que representa de acordo com esse gráfico, tá? Então, de acordo a função de ativação, ela segue para o perceptron uma função limiar, que a gente chama função degrau. O que é isso? Se o U de x for maior ou igual a um dado limiar, a gente vai ter o valor 1. Se for menor, vai ser menos 1, tá? Então, isso aqui eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, a função de ativação baseada uma função baseada no somatório que a gente faz aqui, tá? Na entrada dos dados. E de acordo com o valor desse somatório, a gente vai comparar ele com um dado linear, tá? Que eu estou chamando aqui com essa representação, tá? E aí, comparo, se for menor, atribuo inativo, se for maior ou igual, atribuo positivo, ou seja, atribuo um ativo. Durante a fase de aprendizagem do perceptron, a gente vai aprender, né, esses pesos aqui, esses Ws, tá? Só que a gente, no cálculo, para saber se o neurônio vai estar ativo ou inativo, a gente faz x1 W1 mais, que é o somatório, x2 W2 mais, x3 W3 mais, xn Wn, e aí a gente compara se isso é maior ou igual a um dado limiar, né? Que foi esse carinha aqui que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aí o ponto é, como é que eu sei que limiar é esse? Que valor é esse? Né? Como é que eu posso calcular esse valor? E aí uma das formas do algoritmo descobrir esse valor é transformar ele num peso. Como? Vê só, a gente antes, deixa eu pegar aqui um lapisinho. A gente antes tinha aqui, por exemplo, nossa, que horrível, x1, W1, né? Mais, dá um exemplo, x2,
W2. Aí eu tenho que, supondo que eu só tivesse duas características, né? Mas a gente poderia fazer isso aqui até WN. A gente compara se isso é maior ou igual ao dado limiar, né? E aí, matematicamente, se a gente passar esse carinha para essa parte daqui, ele vem para cá negativo, né? Eu faço isso aqui, ó. Apago aqui. Boto ele aqui no início. Observa, se eu fizer isso, aqui eu posso comparar com zero, tá? Então, só passei o limiar que estava desse lado, passei para esse lado de cá. Então, quando a gente muda de lado, ele passa com sinal negativo, beleza, sem problemas, certo? E aqui a gente coloca os outros membros. Então, eu posso tentar transformar esse cara aqui em um peso. Como? Considero que aqui eu tenho uma constante, que eu vou usar essa estrutura aqui, ó. x0 é uma constante menos 1 como um dado de entrada. E aí eu tenho o W0. O W0, na verdade, vai representar esse limiar, tá? Então, é como se eu tivesse aqui W0, x0, mais o restante que tem em cima, x1, W1, mais x2, W2, maior ou igual a zero, tá? Eu vou parar aqui porque escrever nesse negócio é muito ruim. Mas, enfim, o que eu fiz foi, estava desse lado, passei para o lado de cá e transformo isso aqui como se fosse uma outra entrada, tá? Aqui, essas entradas é o nosso vetor de características, tá? Da nossa amostra. Então, são os padrões de entradas, percepções, certo? Então, x1, x2, x3, xn vai vir lá da nossa matriz de aprendizado. Detalhe, para redes neurais a gente só pode ter dados numéricos, tá? A gente não pode ter dados categóricos ou dados simbólicos. A gente só pode ter dados numéricos, os nossos atributos. E aí, o que eu vou fazer é criar um novo atributo, que eu vou chamar de W0x0, por exemplo. E aí, só que o meu W0 aqui, na verdade, é o meu limiar, certo? Então, aqui eu posso criar uma constante x com valor menos 1, ou tanto faz uma outra alteração que eu posso fazer, por exemplo, x é uma constante 1, positivo, e o que ele vai descobrir é o valor do limiar negativo. Dá na mesma, porque ele vai descobrir o valor desse limiar, seja ele positivo ou negativo. Ele vai descobrir qual vai ser o valor que para essa equação aqui funciona indicando se ele é maior que zero ou menor que zero, tá? Então, dessa forma, eu consigo descobrir tanto os pesos quanto qual vai ser o valor do limiar que eu preciso usar. Por quê? Porque o valor do limiar agora ele virou um peso, é o peso zero. Então, o algoritmo de aprendizagem, ele consegue calcular os pesos, mas ele não sabia calcular o limiar. Agora, se eu trouxer para esse outro membro, ele consegue calcular também esse peso, tá? A gente vai fazer um exemplo que talvez isso fique mais claro num exemplo, ok? Para começar o exemplo, eu preciso antes entender como é que o neurônio aprende. E a aprendizagem de um neurônio está no ajuste do peso, tá? E como é que funciona esse ajuste do peso? Bom, para cada momento que eu encontrar um erro, melhor, eu vou pegar minha base de treinamento e vou sair apresentando a amostra para o meu neurônio. Então, ele vai pegar, na minha amostra, eu tenho um vetor de características, ele vai pegar cada característica x1, x2, x3, x4, por aí vai, e vai calcular aquele valor do U de x, que é multiplicar o peso, né, pelas entradas. O peso, inicialmente, tem valores aleatórios, você pode escolher qualquer valor entre 0 e 1, tá? É realmente aleatório. E aí, ele vai multiplicar pelo valor que dá lá. E ele vai ter uma saída. Qual vai ser a saída? Se for maior ou igual que zero, né? Se a gente estiver usando aquela história do limiar, eu também calcular esse limiar, porque eu não sei esse limiar, por exemplo. Então, eu vou comparar se o resultado for maior ou igual a zero. Se o de x for maior ou igual a zero, então a saída é 1, positivo. Se for menor, a saída é menos 1, tá?
E aí, o que acontece? Eu vou comparar com a minha saída desejada. Essa saída desejada é uma saída binária do meu problema. Então, por exemplo, se eu queria fazer uma classificação, meu vetor de características dá uma classificação entre preto e branco, por exemplo. Então, nessa classificação preto e branco, eu vou criar os rótulos baseados no que meu neurônio dá de saída. Então, pode ser 1 para preto e menos 1 para branco, por exemplo. Tá? Então, minha saída desejada é se eu peguei um padrão, uma amostra, tá? Que a saída dela era menos 1, aí eu vou esperar que minha rede dê como resposta menos 1. Se ela der uma resposta diferente, eu vou poder fazer um cálculo de erro aqui, tá? Então, o meu peso, se não houve erro, eu não preciso atualizar o peso. Se ocorrer um erro, eu vou atualizar um peso. Eu vou atualizar o peso baseado nessa fórmulazinha aqui, ó. Na próxima iteração, o meu W vai ser igual ao W que eu tinha anteriormente, mais uma taxa de aprendizagem. Por enquanto, entendo essa taxa de aprendizagem como uma constante. Ela foi proposta por Rosenblatt em 58, tá? E a gente vai entender melhor a potência dela, digamos assim, quando a gente for estudar o Adaline, tá? Que ela permite que o neurônio de Minkowski-Pitts não siga apenas funções limiar, né, função degrau, que é binárias. Ele vai permitir que o perceptron de Minkowski-Pitts aceite e assuma também valores contínuos. E aí, quando a gente for estudar o Adaline, que é exatamente essa proposta, a gente vai ver o impacto dessa taxa de aprendizado. Então, por enquanto, essa taxa de aprendizado é um valor entre 0 e 1, tá? Não pode ser 0, porque 0 ele não faria nenhum ajuste, mas não faz sentido nenhum ser maior do que 1, tá? Então, entenda por enquanto a taxa de aprendizado como algo constante. E aqui o valor de x é o que entrou nesse neurônio, tá? Qual foi a característica, o valor que entrou nessa característica no momento que a gente fez o cálculo. E aqui é o erro. O que é esse erro? É a saída desejada, o que eu esperava que ele respondesse, menos a saída obtida, o valor que ele respondeu, tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente ajusta o valor do peso para a iteração seguinte. E a gente vai fazendo isso a cada amostra que a gente vai recebendo, a gente vai atualizando todos os pesos, tá? Recebi, pego minha base de treinamento, pego a minha primeira amostra, rodo, boto aquele vetor de características no meu neurônio, e aí vejo qual é a saída. Se foi um erro, eu atualizo todos os pesos do meu neurônio. Se não houve erro, vamos para o próximo padrão, ok? Então, ó, o algoritmo iniciar todas as conexões W e J, digamos assim, com valores aleatórios entre 0 e 1 e repetir para cada par de treinamento, X é o vetor de características X e D é a saída desejada. Eu vou calcular qual é a saída Y. Se a saída Y, se ocorrer um erro, se ela é diferente, né, D é diferente de Y, então eu preciso atualizar todos os pesos. E eu vou fazer isso até que o erro seja aceitável, eu atingir o número máximo de iterações, tá? E quando a minha rede tiver aprendido, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou apresentar um padrão X que eu quero reconhecer, e aí eu vou calcular a saída Y. E aí eu vou comparar, ó, por exemplo, se y é igual a menos 1, então x pertence à classe 1. Se não, é porque x pertence à classe 2. Tá? Então, esse y igual a z é exatamente fazendo a normalização, porque a minha classe 1 e classe 2 pode ser preto e branco. E eu preciso transformar isso em números baseados no meu neurônio. Então, se meu neurônio, a saída do meu neurônio é 0, desculpa, é menos 1 em 1, então eu vou dar esses rótulos para as minhas classes. Então, vamos para o exemplo, tá? Nessa base de dados aqui, a nossa base de treinamento, nós temos 6 amostras, tá? E para cada amostra nós temos 4 características e uma classificação. A classificação ela pode ser quadrúpede ou bípede, tá? Então, nós temos 4 características, uma classe que tem uma classificação binária, né? Ou bípede, ou quadrúpede, ou bípede, ok?
Nosso modelo de perceptron, ele já foi dado com alguns valores pré-definidos, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem a função de ativação, né? Se ele for, o U de x for maior ou igual a um dado limiar, vai ser 1. Se for menor, vai ser menos 1. Mas eu dei o valor do limiar, então a gente não precisa trazer ele para o outro lado, tá? Então, o valor do limiar vai ser o valor 1. Então, sempre que eu calcular o U de x, que é fazer o somatório x1 vezes W1, x2 vezes W2, x3 vezes W3, x4 vezes W4, e fazer o somatório disso, eu vou comparar se isso é maior ou igual a 1. Se for maior ou igual a 1, a função de ativação vai ter valor 1. Se for menor, vai ter valor menos 1. E qual vai ser a função saída? Qual vai ser a saída desse neurônio? Bem, se a ativação foi 1, a saída vai ser 1, ou seja, quadrúpede. Se a função de ativação der menos 1, a saída vai ser 0, ou seja, bípede. Ok? E vamos usar a taxa de aprendizagem constante em 1. Então, eu criei essa tabelinha para a gente fazer o passo a passo do processo de aprendizagem do Perceptron. Como é que ela está estruturada? Então, aqui eu tenho minha base de treinamento, eu coloquei essa minha base de treinamento 2 vezes, ó, tá? De cão a avestruz, que são os 6 amostras que tem lá na minha base de treinamento. E se vocês observarem, eu copiei aqui característica 1, característica 2, característica 3, característica 4 e a saída desejada para essas bases, tá? Então, isso aqui foi só Ctrl+C, Ctrl+V da base de treinamento. E como eu vou fazer característica 1 vezes W1, característica 2 vezes W2, característica 3 vezes W3, característica 4 vezes W4, então eu coloquei nessa estruturazinha W1, W2, W3, W4, porque vai facilitar na hora da gente fazer o cálculo. E quando a gente faz esse cálculo de um vezes o outro e tal, faz o somatório, a gente calcula o U de x. Então, eu coloquei aqui uma coluna do U de x para a gente colocar o valor. Quando a gente tem o U de x, a gente verifica a ativação dele, se é mais 1 ou menos 1. E, de acordo com a ativação, a gente diz qual é a saída obtida, tá? E aí, a gente vai comparar com a saída desejada e vai calcular o erro. Então, por isso, eu montei essa estrutura aqui de tabelinha, que ela vai ajudar a gente a fazer todo o algoritmo, todo passo a passo para o processo de aprendizagem, tá? Então, na primeira iteração, o que é que a gente vai fazer? Então, nessa primeira iteração, eu coloquei aqui as formulazinhas para a gente relembrar. Isso tudo foi passado no slide anterior, tá? Então, a gente tem aqui o U de x, como é que ele é calculado. Então, ele é o somatório de cada x, i, wi. Então, para esse nosso caso, eu inicializei, lembrando que os pesos podem ser inicializados com valores aleatórios, entre 0 e 1. Nesse exemplo aqui em específico, eu inicializei todos com 0, como se não houvesse nenhuma sinapse, tá? Nesse neurônio. Então, eu inicializei tudo com 0, tá? Aqui, W1, W2, W3, W4. E eu fiz o cálculo. C1 vezes W1, C2 vezes W2, C3 vezes W3, C4 vezes W4 e somei tudo. Como os W são todos zeros, esse resultado do U de x vai dar 0. Sendo 0, ó, a ativação é menor do que 1, o U de x é menor do que 1, então a ativação é menos 1. Tá aqui a ativação menos 1. E quando a ativação é menos 1, a nossa saída obtida é a saída 0. Tá aqui a saída 0. Só que a saída esperada para esse caso, para o cão, era 1. Então, o erro é a saída desejada menos a saída obtida. Então, o erro vai dar 1 menos 0, dá 1. E aí, como ocorreu um erro, a gente vai precisar corrigir os pesos. Os pesos a gente corrige utilizando aquela formulazinha de atualização dos pesos, tá? Então, a taxa de aprendizado também foi dada no problema como uma constante igual a 1. Então, para essa taxa de aprendizado, a gente vai colocar, ó, W1 vai ser o W que tinha anterior, que era 0, mais a taxa de aprendizagem, que é 1, tá aqui, mais x, o quanto entrou em W1. Aí, o quanto entrou é exatamente o C1, é o que estava aqui, ó, tá? Nessa primeira iteração, o valor do xi aqui é, na verdade, esse c e aqui, 1. Coloquei ele aqui, e o erro,
que é esse daqui, tá? Então, para a gente calcular esses pesos aqui de baixo, a gente só vai olhar para essa linha aqui, ok? Então, bom, fiz isso para o W1. Para o W2, é exatamente a mesma coisa. A única valor que vai mudar vai ser o X2, que no caso do W2 é aqui o C2 é menos 1, tá? Por isso que aqui é menos 1. O W3, ele é o C3 é o 1. E para atualizar o W4, o único que muda, mais uma vez, é o X, que nesse exemplo eu estou chamando de C, no caso C4, que também é 1. Então, coloquei aqui as formulazinhas, fiz os cálculos e atualizei esses valores aqui para a próxima iteração. Então, o W1 na próxima iteração vai ser 1, para o W2 vai ser menos 1, o W3 1 e o W4 1, ok? Então, calculando aí os valores, né? A gente tem que 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, então esse zera, mais 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 1 dá 2. Então, o de x dá igual a 2. Se o de x dá igual a 2 é maior do que 1, então a ativação é 1. Aqui a ativação 1. Se a ativação é 1, a saída obtida, se a ativação é 1, a saída obtida é 1 também, tá aqui o 1. Então, como esperado era 1, a gente obteve erro 0 nessa iteração. Então, quando o erro é 0, a gente simplesmente repete os valores dos pesos anteriores. Ok? Então, repetir os valores dos pesos. E para esses novos valores de pesos, que são os mesmos, né? Mas aí eu vou, para essa próxima iteração, eu vou calcular o valor de U de x. Nesse caso, dá 1 vezes 1 menos 1 vezes 1. Então, vai zerar esse valor. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 1 vezes 1 dá mais 1, vai zerar também. Então, U de x igual a 0, certo? Se U de x é 0, aqui, ó, ele é menor do que 1, então a ativação é menos 1. Se a ativação é menos 1, a saída obtida é 0, mas o esperado era 1. Então, 1 menos 0 dá 1, aqui é o erro. Então, na próxima iteração, a gente vai, como ocorreu o erro, né? No próximo ajuste, a gente precisa ajustar os pesos para a próxima iteração. Então, nesse ajuste de pesos, a gente tem, ó, quem era o W anterior? O W anterior era 1. Mais, qual é a taxa de aprendizagem? 1, foi dado no problema. Qual foi a entrada? Qual foi o valor que tem lá em C1? O valor de C1 era 1. E qual é o erro? 1. Então, aqui a gente montou essa estrutura. Então, 1 mais 1 vezes 1 vezes 1 dá 2. O W2, qual vai ser o W2? Qual era o peso anterior do W2? O peso anterior era o menos 1. E qual era a taxa de aprendizagem? 1. E o que é que entrou em C2? Em C2 entrou 1. E qual é o erro? O erro é 1. Ok, então menos 1 mais 1 vezes 1 vezes 1, que dá mais 1, dá 0. W3 vai ser a mesma estrutura, a única coisa que vai mudar é que o que entrou no C3 foi o valor menos 1. E no W4, mesma coisa, a única coisa que varia, nesse caso, é o C4, o C4, que nesse exemplo aqui, o que entrou foi o valor 1. Então, aqui estão os cálculos dos novos pesos e eu coloquei esses novos cálculos aqui, para a gente poder fazer o cálculo da próxima iteração. Fazendo o cálculo da próxima iteração, o que é que acontece? Ó, aqui dá menos 2, né? Que é menos 1 vezes 2, dá menos 2. Aqui vai zerar essa característica. Aqui também vai zerar. E aqui, ó, menos 2 mais 1 vezes 2, 2. Então, menos 2 mais 2 dá 0. Zerei o de x. Se o de x é 0, então a ativação é menos 1. Se a ativação é menos 1, então a saída é 0. Obtida, ok. A saída desejada era 0, então erro 0. Não preciso atualizar os pesos, simplesmente vou repetir os pesos para a próxima iteração. Está aqui a repetição dos pesos. E aí, novamente, a gente vai fazer o cálculo.
tá? E nesse caso, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Esses dois zero, e aqui 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 mais 2, zerou. Zero ativa o de x, ativação vira menos 1. Se a ativação é menos 1, saída obtida é igual a zero. Saída desejada menos obtida são iguais, erro zero. Então, eu repito os pesos para a próxima iteração. Repetindo os pesos para a próxima iteração, o U de x, nesse caso, vai dar 2, 0 esse, menos 2, 0 novamente. Zerei o U de x, se o U de x é 0, a ativação é menos 1, se a ativação é menos 1, a saída obtida é 0, ok, deu igual a desejada. Então, repete os valores dos pesos sem precisar fazer cálculos. Próxima iteração, nesse outro caso, nesse outro padrão, a gente tem 1 vezes 2 dá 2, aqui 0 e 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 2 dá igual a 4. 4 é maior do que 1, então a saída de ativação é 1. Se a saída de ativação é 1, a saída obtida vai ser 1 também. E a saída desejada também é 1, então a gente tem erro 0. A gente repetiu os pesos aqui embaixo e fizemos novamente o cálculo. Para esse novo exemplo, eu tenho 2 mais 0, mais 0, mais 1 vezes 2, 2, mais 2, dá 4 de novo. Sendo 4, a gente repete, a ativação dá 1, a saída obtida dá 1, dê igual a saída desejada, erro 0. Então, é só repetir aqui os pesos. E mais uma vez, ó, 1 vezes 2 dá 2, mais 0 dá 2, mais 0 de novo dá 2, 1 vezes 2 dá 2. Então, 2 mais 2 dá 4. Novamente, a ativação dá 1, a saída obtida dá 1, a saída desejada era 0, então a gente teve erro 0. Repetimos o peso. Pessoal, se vocês observarem, essa linha homem, ela já foi testada com esses pesos aqui, ó, nessa iteração. Observe que nossa base de dados tem 6 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a gente tem 6 amostras com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, indica que eu não preciso continuar o algoritmo, ok? Então, o critério de parada do algoritmo é quando eu passar um ciclo inteiro, o que é que a gente chama de ciclo, tá? É as amostras de um padrão inteiro, a base de treinamento inteira, tá? Quando tiver passado toda a base de treinamento e tiver obtido erro 0 nela, por exemplo, então a gente pode parar o algoritmo. Por exemplo, eu poderia dizer quando eu fechar 2 ciclos. Aqui eu fechei um ciclo, quando eu venho de cão a avestruz, eu fecho um ciclo, e eu posso vir de cão a avestruz de novo. Eu continuaria, mas ele iria continuar dando erro 0, né? E repetindo os pesos aqui embaixo, tá? Então, normalmente o critério de parada é ou a gente atingir o erro mínimo, por exemplo, o erro 0, nesse caso, ou a gente ter um número máximo de iterações. Cada padrão que você mostra é uma iteração. Quando você passa a base de treinamento inteira, aí você tem um ciclo, tá? Um ciclo de treinamento foi concluído. Então, para esse exemplo, nós temos que se 2 vezes a característica 1 mais 2 vezes a característica 4 for maior ou igual a 1, então a saída vai ser a saída 1, ou seja, ela é quadrúpede. Se não, a saída vai ser a saída 0, bípede. Bom, próxima aula eu vou apresentar alguns outros exemplos de perceptron. Obrigada.